Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Lucas nos apresenta neste capítulo a parábola do semeador. Estavam com Jesus os seus apóstolos, algumas mulheres que o seguiam e uma grande multidão. O semeador saiu a semear a sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte, finalmente, caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, como em outras vezes, chama a atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todas as palavras que nós precisamos saber para o nosso crescimento espiritual já foram ditas. Nós é que não sabemos ouvir. É preciso termos ouvidos de ouvir, termos ouvidos que ouçam as verdades do Espírito. Jesus sempre se utilizava de exemplos simples, tirados do cotidiano daquelas pessoas que o acompanhavam. Provavelmente se aproveitava de situações que estavam ocorrendo no momento para ilustrar o seu ensinamento. Jesus deixou o maior documento espiritual da terra com o Sermão da Montanha, relatado em Mateus, que Lucas nos apresenta numa versão semelhante como o Sermão da Planície. Depois de ter dado um ensinamento tão elevado e talvez acima do entendimento da maioria das pessoas, Jesus passa a fazer uso frequente de parábolas. O ensino por parábolas permitia ao povo da época compreender alguma coisa graças às imagens vivas retiradas do seu cotidiano. E as parábolas de Jesus têm a particularidade de serem compreendidas de acordo com os conhecimentos e experiências de quem as interpreta. Cada um, de acordo com o seu adiantamento intelectual e moral, perceberá nas parábolas de Jesus um ensinamento que esteja de acordo com o seu nível. Os discípulos de Jesus perguntaram a ele qual o significado desta parábola do semeador. Ele respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Esta é a única ocasião em que encontramos a palavra mistério nos evangelhos. A palavra mistério no grego, lembramos que os evangelhos foram escritos em grego, a palavra mistério se relacionava às chamadas religiões de mistério, em que cada símbolo relacionado tinha significados ocultos. E é exatamente aqui que Jesus explica uma de suas parábolas, relacionando a cada símbolo um significado. Naquele tempo, as pessoas que seguiam Jesus, na sua maioria, esperavam que o reino dos judeus fosse devolvido a eles, já que os judeus eram dominados pelos romanos. Um dos mistérios é que o reino de Deus não é um reino material, é um reino espiritual, e que não está fora de nós, mas dentro de cada um de nós. O reino de Deus é o nosso próximo estágio evolutivo. O povo esperava um líder guerreiro, como havia sido o rei Davi 1000 anos antes, que derrotasse os inimigos romanos. Mas outro mistério é que a vitória a ser conquistada não é por meio da guerra, mas por meio da paz. E que o inimigo a ser derrotado é o nosso próprio orgulho e egoísmo, que é o que nos prende à materialidade. O orgulho e o egoísmo são os maiores adversários do espírito, e é este o sentido da palavra diabo, do grego diabolos, ou da palavra satanás, que no hebraico quer dizer adversário, opositor. O povo esperava que o inimigo romano fosse trucidado, como eram trucidados os antigos inimigos dos judeus no Antigo Testamento, em que chamavam a Deus de o Senhor dos Exércitos. Mas um dos mistérios ensinados por Jesus é que não é com ódio que nós vencemos o nosso inimigo interno, mas com amor, com o exercício da humildade, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Isto é uma citação do profeta Isaías. Vamos ler o trecho do livro de Isaías, que é um dos livros da Bíblia, para entender a que se refere Jesus e o que ele quer dizer. Vai e dize a este povo: podeis ouvir certamente, mas não entendereis. Podeis ver certamente, mas não compreendereis. Embota o coração deste povo, torna-lhe pesados os ouvidos, tapa-lhe os olhos,
para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, seu coração não compreenda, não se converta e não seja curado. A isto perguntei: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que as cidades fiquem desertas por falta de habitantes, e as casas vazias por falta de moradores, até que o solo se reduza a ermo, a desolação, até que Javé remova para longe seus homens e no seio da terra reine uma grande solidão. E se nela ficar um décimo, este tornará a ser desbastado como o terebinto e o carvalho, que uma vez derrubados, deixam apenas um toco. Esse toco será uma semente santa. A imagem que Jesus nos passa de Deus é totalmente diferente da imagem que nós encontramos no Antigo Testamento. Mas nós devemos entender esta citação de Isaías não como um castigo de Deus, mas como a aplicação natural da lei de causa e efeito. Não é Deus que impede o povo de ver com seus olhos e de ouvir com seus ouvidos as verdades espirituais. São os próprios espíritos encarnados e desencarnados que, pela dureza dos seus corações, se tornaram insensíveis para as verdades espirituais. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Podemos ser levados a crer que o propósito de Deus seria a exterminação deste povo ou destes espíritos, mas vamos prestar atenção à última sentença desta citação de Isaías. Como o terebinto e o carvalho, que uma vez derrubados, deixam apenas um toco. Esse toco será uma semente santa, ou como dizem outras traduções, uma santa semente. O terebinto é um grande arbusto que, quando seu tronco é cortado, ele volta a brotar, ele volta a crescer. O carvalho, quanto mais envelhece, mais se aprofundam as suas raízes. E quanto mais podado, mais cresce. Assim é com os espíritos. Por mais endurecidos que sejam, por mais que permaneçam apegados à matéria, sem darem ouvidos à realidade espiritual, conforme vão adquirindo conhecimentos e experiências através de inúmeras reencarnações, vão crescendo moralmente e aprofundando as suas raízes espirituais como o carvalho. E do mesmo modo que o terebinto, cada vez que perde o seu corpo físico, simbolizado pelo tronco, volta em outro corpo. A semente santa ou santa semente é justamente a partícula divina que cada um de nós tem dentro de si. O nosso Cristo interno, o Logos ou Verbo de que nos fala o evangelista João, que vai se desenvolvendo lentamente ao longo de várias passagens pela matéria. O nosso Cristo interno, ou o Logos, na expressão usada por João, é a manifestação de Deus na existência. O Cristo que cada um tem dentro de si à espera de desenvolvimento é a essência de Deus manifestada na existência. Os espíritos a que se refere o profeta Isaías neste trecho que Jesus citou, por mais duros que sejam, sempre terão novas chances. E ao longo de incontáveis milênios, a semente, a santa semente, que é a essência de Deus no espírito, vai se regenerando, vai se desenvolvendo. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Jesus diz que a semente é a palavra de Deus. Há pouco Jesus citou Isaías, que fala na santa semente, ou semente santa, na santa semente que será o tronco que há de brotar novamente. Aqui Jesus nos dá uma interpretação de fácil assimilação, aplicável à vida de cada um. Mas o simbolismo mais profundo da parábola faz referência à semente como o Cristo interno ou o Logos de Deus. Palavra, em grego, é Logos. E o Evangelho de João começa assim: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Logos foi traduzido como verbo. Muitos religiosos se apoiam nesta passagem do Evangelho de João
para defender a divindade de Jesus. Mas o Logos, ou Verbo, ou Palavra de Deus é a sua manifestação. É a essência de Deus manifestada em forma de existência. Não podemos tratar da doutrina do Logos neste espaço porque este projeto não comporta este desenvolvimento. Mas em outra oportunidade tratarei da doutrina do Logos adotada pelo apóstolo João. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. O caminho é uma figura frequentemente utilizada por Jesus para designar exatamente o caminho reto que leva a Deus. Então os que estão junto do caminho são os que estão à beira do caminho, mas ainda fora do caminho, não estão trilhando o caminho reto que leva a Deus. Eles ouvem, ou seja, sentem por um momento a sua realidade espiritual, o seu Cristo interno, mas o apego à materialidade, que é a significação da palavra diabo, que é o nosso adversário interno, o orgulho e o egoísmo, este apego à materialidade impede o nosso contato com o Cristo interno. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Jesus usa a pedra como um simbolismo ao se referir ao reconhecimento da sua natureza crística por Pedro, quando ele diz a Pedro: "Tu és pedra e sobre esta pedra edificarei minha comunidade", que algumas versões traduzem como igreja. Jesus também usa a pedra como simbolismo ao falar que aquele que ouve o seu ensino e o coloca em prática é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre a pedra. A semente que caiu sobre a pedra é a semente que caiu sobre uma base sólida, apoiou-se nesta base, que não era sua, pois não fincou raízes e não resistiu. É como as pessoas que tomam conhecimento da realidade espiritual com entusiasmo, porque estão apoiados em líderes religiosos, estão apoiados em bases sólidas, mas estas bases não são suas. Elas mesmas terão que aprender a enfrentar suas próprias dificuldades, mas para isso terão que criar raízes. Ninguém pode apoiar-se para sempre em ninguém, em nenhum familiar ou líder religioso. A evolução é individual. Estes espíritos são aqueles que já tiveram um vislumbre do seu Cristo interno, alegram-se com isso, mas não resistem às tentações ou provações. Vivemos em um planeta de provas. Seremos submetidos a provas por muito tempo ainda. É o meio de que dispomos para consolidar o aprendizado que nos é oferecido. A semente que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. As sementes que cresceram entre espinhos são os espíritos já um pouco adiantados, mas ainda comprometidos pela lei de causa e efeito com espíritos ainda atrasados, que são os espinhos. Vão bem até um certo ponto, mas se deixam influenciar negativamente, até sufocarem negativamente o seu Cristo interno de desenvolvimento ainda incipiente. E a semente que caiu em terra boa é o espírito que já despertou para a sua realidade espiritual, que já sente a existência do Cristo dentro de si. Se quisermos perceber esta parábola por um ângulo mais terreno, mais próximo, o semeador é qualquer espírito encarnado, de qualquer corrente religiosa ou mesmo sem religião, que se dedique com sinceridade a plantar as verdades espirituais nas mentes dos que estiverem dispostos a ouvi-lo. Como o semeador é humano como qualquer um de nós, é sujeito a falhas, a más escolhas e a precipitações. E isso explica a má escolha dos terrenos. De cada 4 sementes plantadas, 3 foram atiradas em solo infértil. Suas palavras foram jogadas fora, foram dadas a quem ainda não as merece. Como disse uma vez Jesus, não dareis coisas santas aos cães. Querer esclarecer quem não está preparado é perda de tempo e desperdício de energia. Ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Candeia era um tipo de lâmpada, um candeeiro que tinha um pavio que se acendia e o combustível era o azeite. A lâmpada deles era para fazer luz. Ninguém acende a sua própria luz
a luz da sabedoria ou da bondade, mesmo que em estágio inicial, para esconder essa luz, para tapar essa luz debaixo de um vaso ou debaixo da cama. Essa luz foi conquistada através dos próprios conhecimentos e experiências, representados pelo pavio e pelo azeite, que são os elementos necessários para produzir a luz na candeia. Nossa luz, por mais opaca que seja, deve servir para iluminar os outros. Devemos compartilhar a nossa luz com quem ainda está no escuro, mas está disposto a ver. O primeiro a ser iluminado pela candeia da sabedoria ou da vontade é sempre quem a possui. É a própria pessoa a primeira a se iluminar com a luz que acende. Hoje nós precisamos pesquisar para sabermos o que era uma candeia. A luz elétrica que nós temos em nossas casas hoje é incomparavelmente melhor, mais abundante, mais disponível do que a candeia daquele tempo. Da mesma forma, as nossas luzes. Nossos espíritos já têm mais luzes do que tinham naquele tempo. Já progredimos um pouco? Já iluminamos um pouco mais a nós mesmos? E temos condições de compartilhar a nossa pequena luz com os outros que ainda vivem na penumbra espiritual. Cobrir a candeia é egoísmo. Não utilizar a nossa própria luz para iluminar o próximo é egoísmo e insensibilidade. O velador era um suporte para que a candeia ficasse no lugar mais alto e iluminasse mais e melhor. É o que nós devemos fazer com a nossa luz. Elevá-la para que todos a vejam, para que todos possam iluminar-se com a nossa luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Isso se refere à explicação da parábola. Jesus explicou a parábola para os seus discípulos, mas esta foi uma das inúmeras interpretações possíveis. Assim como há diferença da candeia de azeite para a luz elétrica de hoje, assim também há diferença entre a capacidade de entendimento daquele povo, naquele tempo, e a capacidade de entendimento que temos hoje. A luz não deve ficar oculta, deve manifestar-se, deve iluminar a todos. Nada deve ficar escondido. Nenhum sentido oculto deve permanecer oculto. Nenhum mistério deve permanecer como mistério. Os sentidos ocultos dos ensinamentos de Jesus devem ser expostos, devem vir à luz. Quem tiver ouvidos, ouça. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Quanto mais verdades nós incorporamos, mais verdades nós recebemos. Não como um privilégio, mas pela maior capacidade de nos apropriarmos das verdades que nos são oferecidas, por já termos incorporado algumas verdades. Jesus deixou claro noutra ocasião que ainda tinha muito o que nos dizer, mas que nós não suportaríamos mais verdades naquela época. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. O Espiritismo desvenda os mistérios que Jesus não pôde revelar quando esteve encarnado, porque nós não tínhamos condições de compreender naquela época. A luz excessiva iria nos cegar. Hoje já suportamos uma luz um pouco mais forte, mais brilhante, e mais verdades recebemos. Mas os que nunca assimilaram verdade alguma, ou que acalentaram mentiras como se fossem verdades, estes não têm condições de assimilar as verdades que estão à nossa disposição, e até as suas mentiras tidas como verdades eles perderão. Terão que recomeçar. Sempre há novas chances. A questão 118 do Livro dos Espíritos diz que o espírito não retrograda. Ele pode permanecer estacionário, mas não regride. Isso é verdade. Mas o espírito não regride em relação a ele mesmo. Se ele permanece estacionário e outros progridem, ele não regrediu em relação a si mesmo, mas regrediu em relação aos outros, pois a sua distância em relação aos outros aumentou. Quanto mais o espírito progride, mais condições de progredir ele recebe. Mas o espírito que permaneceu estacionário, até o progresso que já alcançou, é perdido se comparado com os outros, pois a distância entre eles aumentou. Ele ficou para trás, não acompanhou o tempo. Nós vemos depois que a mãe e os irmãos de Jesus vieram ter com ele e não conseguiram entrar por causa da multidão que estava ali.
Anunciaram a Jesus que a sua mãe e os seus irmãos estavam ali, e Jesus respondeu que sua mãe e seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No Evangelho de Marcos é dito que a mãe e os irmãos de Jesus achavam que ele estava fora de si. Souberam que multidões seguiam ele, que ele muitas vezes não tinha nem tempo de comer, e acharam que ele estava louco. A reação de Jesus não tem nada de dura, pelo contrário, está totalmente de acordo com o seu ensinamento. Jesus nos diz que devemos amar a todos, que não há mérito algum em amar somente a quem nos ama, pois este amor é condicional, não é o verdadeiro amor. Isso não quer dizer que nós devemos abrir mão de nossa família. Se reencarnamos próximos uns dos outros, algum motivo há para isso, pois nada é por acaso. O lar é o laboratório da espiritualidade. Mas nós somos irmãos em Deus. Todos fomos criados por Deus, todos temos o mesmo Pai. E aqui novamente Jesus fala da palavra de Deus. Claro que isso também se refere a coisas práticas, ao ensino das coisas espirituais. Mas a palavra de Deus é a manifestação de Deus. É a manifestação da essência de Deus em forma de existência. Lembramos que palavra em grego é logos, que foi traduzido no Evangelho de João como verbo. O verbo de Deus, ou a palavra de Deus, ou o logos de Deus está em nós. É Deus em nós, é a partícula divina, é o nosso Cristo interno. Quem ouve o Cristo interno, quem ouve a voz do seu Cristo interno, quem ouve a palavra de Deus dentro de si é da família de Jesus. Quem pratica a palavra de Deus, quem coloca em prática, ou seja, quem externaliza, quem manifesta a palavra de Deus que está dentro de si, o Logos de Deus ou seu Cristo interno, este é da família de Jesus. Jesus é pura manifestação de Deus, porque Jesus desenvolveu plenamente a palavra, o verbo, o Logos de Deus. Jesus desenvolveu plenamente o seu Cristo interno. Por isso Jesus é o Cristo, porque ele anulou a sua personalidade. Jesus anulou o seu ego e manifestou com plenitude o Cristo interno que está dentro de cada um de nós. Nós somos filhos de Deus e somos ligados uns aos outros pelo nosso Cristo interno, que João chama de Logos, que traduzido quer dizer verbo ou palavra. Nós temos os nossos familiares segundo a carne, que é a nossa família terrena, que é transitória, e temos a nossa família espiritual, que é a ligação que temos uns com os outros pelo nosso Cristo interno. Os parentes segundo a carne, a família terrena, têm em comum uns com os outros o sangue, são ligados pelo sangue. A família espiritual tem em comum a filiação divina. Todos são filhos de Deus e têm em comum o Cristo interno, a manifestação da essência de Deus na existência de cada um. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Pelo ponto de vista físico, não precisamos recorrer à crença em milagres para explicar o fato de Jesus ter feito cessar a tempestade. Jesus, pelo seu imenso adiantamento espiritual, conhece leis físicas que nós não conhecemos. Pouco mais de 100 anos atrás, nós não conhecíamos a eletricidade. Nada do que você tem hoje na sua casa e que funciona graças à eletricidade, nada disso existia. E se alguém desta época, mais de 100 anos atrás, visitasse a sua casa e se deparasse com os aparelhos que você usa, com o seu computador e com toda a tecnologia que hoje conhecemos e que antes não conhecíamos porque não existia, talvez ele pensasse se tratar de um milagre. Assim como pouco tempo atrás nós não conhecíamos as leis que regulam a eletricidade, assim um dia nós iremos conhecer outras leis da natureza que para nós são um mistério. A eletricidade já existia, suas leis já existiam, nós é que não as conhecíamos. Do mesmo modo, Jesus conhecia leis que nós não conhecemos e tinha domínio sobre os elementos da natureza. O simbolismo que nós encontramos aqui é muito simples. Jesus com os seus discípulos entra num barco e eles vão para a outra margem que é o outro plano,
representa quem vem do plano astral para o plano físico. Quem vem para o plano físico cheio de boas intenções, cheio de boa disposição para executar as tarefas que lhe foram atribuídas. Vem para o plano físico como Cristo, mas quando as tempestades da vida começam, quando as dificuldades apertam, imediatamente recorre a pedidos de ajuda religiosa. Jesus atendeu aos seus discípulos quando pediram socorro a ele, mas perguntou onde estava a sua fé. Jesus está indicando que devemos aprender a nos bastar por nós mesmos, que devemos nos mover com nossas próprias forças, pois temos o nosso Cristo interno. O simbolismo deste acontecimento nos mostra que esses espíritos simbolizados pelos discípulos vieram para outra margem, ou seja, reencarnaram com o Cristo, mas depois o Cristo adormeceu. O seu Cristo interno adormeceu em seus corações, deixaram dormir o Cristo, perderam o contato com o Cristo. Só se lembraram dele quando vieram as tempestades, as dificuldades da vida. Vale a pena lembrar que os povos antigos consideravam essas forças da natureza como deuses, semelhante ao que as religiões de origem africana fazem ainda hoje. Os gregos tinham o deus Éolo, que era o deus dos ventos, responsável pelos ventos. Foi Éolo que disse a Ulisses uma famosa frase que se adapta a esta passagem do Evangelho: quem semeia ventos, colhe tempestades. Lei de causa e efeito. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava-lhe pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoninhado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando em toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Demônio em grego é espírito. Para os judeus desta época, conforme se depreende do estudo dos evangelhos, e conforme nos informa o historiador Flávio Josefo, que viveu naquela época, demônios eram os espíritos dos homens perversos. Não existe demônio como um ser dedicado exclusivamente a fazer o mal. O que se chama demônios são espíritos atrasados, ainda muito animalizados, que vivem dominados pelos instintos. Mas um dia eles evoluirão como qualquer outro espírito. Havia ali um homem obsediado, o que poderíamos chamar de uma obsessão complexa, pois vários espíritos o vampirizavam. A resposta do espírito demonstra isso. Jesus lhe pergunta o seu nome e ele responde que seu nome era Legião, porque eram muitos. Uma legião era um destacamento do exército romano composto de 6.000 homens. Este espírito obsessor, que fala em nome dos outros, pede a Jesus que não o atormente, pede a Jesus que não o mande para o abismo. O abismo são as regiões do astral inferior, as regiões que foram descritas por Dante como o inferno. Esses espíritos eram vampirizadores, sugavam as energias do obsidiado e as energias remanescentes dos corpos dos mortos, pois o obsidiado vivia nos sepulcros. Ele pede a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. Nós sabemos que os espíritos não podem entrar nos corpos dos animais. Aliás, os espíritos também não entram nos corpos humanos.
A palavra incorporação dá a ideia de que o espírito desencarnado entra no corpo do espírito encarnado. Mas a ligação entre os dois se dá através do perispírito. Mas esses espíritos vampirizadores, no desespero por perderem o contato com o espírito que eles obsidiavam, se contentam em sugar as energias vitais dos porcos. Isso não é em nada diferente do que os sacrifícios de animais que se faz em algumas religiões de origem africana. André Luiz narra no livro Missionários da Luz a ação vampirizadora de espíritos atrasados no matadouro, onde sugavam as energias vitais do sangue dos animais. Os porcos, sentindo a vibração negativa destes espíritos, se assustaram e caíram no despenhadeiro. Nós sabemos que os animais percebem coisas que nós não percebemos. As pessoas da região, quando viram o que havia acontecido, pediram a Jesus que fosse embora. Eles conheciam o obsediado, que certamente era tido por louco, já que vivia sem roupas, em meio aos sepulcros, era um homem violento. E quando elas viram que ele estava bem, que estava vestido, sentado, calmo, em perfeito juízo, em vez de ficarem felizes com o acontecimento inesperado, se preocuparam com o prejuízo pela perda dos porcos. Elas representam as pessoas que não querem mudar, as pessoas que notam o que o Cristo é capaz de fazer, notam as transformações que o Cristo provoca na vida das pessoas, mas não querem mudar. Não querem ter prejuízos materiais, não querem que o seu estilo de vida seja alterado. Preferem a animalidade representada pelos porcos do que a libertação espiritual representada pelo afastamento dos espíritos vampirizadores. O homem pede a Jesus para que Jesus o deixe segui-lo, mas Jesus não permite. Jesus pede que ele fique e conte às pessoas da cidade o que Deus havia feito por ele. E foi o que ele fez. Isso demonstra que nem todos estão preparados para seguir o Cristo. Muitos ainda, apesar da sua boa vontade, não estão preparados para compreender o Cristo, mas mesmo assim são úteis para disseminarem entre os seus próximos a sua experiência com Deus. Assim é em muitas comunidades, em que os líderes religiosos locais exercem influência sobre as pessoas dessas comunidades, preparando-as pouco a pouco para a ideia de Deus. Agora nós temos aqui duas histórias intercaladas, uma história inserida dentro de outra história. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Jairo era o chefe da sinagoga. Sinagoga é o local de culto da religião judaica. Jairo era, então, uma autoridade religiosa. A sua filha tem 12 anos e está morrendo. 12 anos era a idade a partir da qual a menina já era considerada moça e podia casar. As mulheres casavam aos 12 ou 13 anos de idade. Enquanto Jesus se dirigia à casa de Jairo, cercado pela multidão, uma mulher toca na orla do seu manto, nas franjas do manto de Jesus.
Esta mulher sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, também há 12 anos. O papel da mulher naquele tempo e para aquele povo era gerar filhos, tanto que a esterilidade era considerada castigo divino. Nós vimos no vídeo de número 1 que Isabel, a mãe de João Batista, vivia a situação vergonhosa de ser estéril. O preconceito da época não podia admitir a hipótese de um homem ser estéril. A filha de Jairo estava morrendo na idade em que se tornaria fértil, pronta para casar. A hemorroíça, a mulher com fluxo de sangue, há 12 anos, o mesmo tempo de vida da menina, era infértil por sua condição de saúde, o que a tornava legalmente impura. Pelas leis de Moisés, que alguns ainda acham que eram leis de Deus, a mulher nos dias da sua menstruação ou enquanto perdurasse o seu fluxo de sangue era considerada impura. Não podia tocar em ninguém e em nenhum objeto. Todo objeto que ela tocasse também se tornava impuro. Essa mulher então vivia há 12 anos afastada de tudo e de todos, isolada da sociedade, pois era impura aos olhos da religião. A menina era submetida à lei religiosa, pois seu pai representava a lei religiosa como chefe da sinagoga. A mulher era fora da lei por causa da religião, pois era considerada impura. Estas duas mulheres representam a vida estéril, a vida sem frutos, a vida sem obras. Nós não podemos ignorar aqui o número 12. Uma ia morrer aos 12 anos sem ter dado frutos, e a outra há 12 anos sofria de um mal que a impedia de dar frutos. Embora a análise a que nós nos propomos desconsidere números cabalísticos ou numerologia, a simbologia do número 12 é suficientemente conhecida e certamente proposital nesta passagem do Evangelho. O 12 representa o todo, o ciclo completo. No Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus eram as 12 tribos de Israel. Jesus escolheu 12 apóstolos para disseminarem o seu ensino. A Terra realiza um ciclo completo em torno do Sol em 12 meses. Essas duas mulheres foram curadas porque cumpriram o seu ciclo kármico, ou melhor dizendo, resgataram os seus erros do passado, ficando quites com a lei de causa e efeito. Assim, a criança morre e renasce como mulher, pois naquele tempo, aos 12 anos, as meninas eram consideradas mulheres. E a mulher retoma a sua condição de mulher fértil. A mulher perdia a sua vida, simbolizada pelo sangue. A sua vida se esvaía sem que ela produzisse frutos. Completado o seu ciclo, ela retorna a Deus. Ela sabia que bastava encostar nas borlas do manto de Jesus para que ficasse curada. As borlas do manto tinham fios bordados em branco e um fio azul que lembravam as leis de Deus. Por isso, a mulher encontra as leis de Deus através do Cristo. Vai em busca das leis de Deus, simbolizadas nas borlas do manto de Jesus, o Cristo. Como Jesus mesmo disse, a menina não estava morta. Assim como o filho da viúva de Naim, que nós vimos no vídeo anterior, ela estava num estado de catalepsia ou letargia. Jesus pegou na mão da menina e disse para ela levantar-se. Assim, todos nós, quando renascemos para a vida fértil e produtiva através do Cristo, temos que nos levantar e caminhar com as próprias pernas. Nós vimos mais uma vez que o Cristo está dentro de cada um de nós, que temos que fazer brilhar a nossa luz para iluminar o próximo, assim como somos iluminados por quem tem mais luz que nós. Também vimos, tanto no episódio da tempestade, como no episódio da filha de Jairo, que temos que nos bastar a nós mesmos, caminhar com as próprias pernas, e que o caminho a ser trilhado é o caminho reto das leis de Deus. Muito obrigado por participar de mais este estudo, muita força e paz para você. Se você acha que outras pessoas podem se interessar por este assunto, compartilhe este vídeo nas redes sociais. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. E logo ali embaixo há o campo para você se inscrever. Aproveite e se inscreva no meu canal. Obrigado.